Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História nesse modelo remoto, dando continuidade ao capítulo 4 do nosso livro, no módulo 2, O Mundo em Conflito. Hoje, falando sobre o Império Russo, iniciando na página 305. Vamos lá? Então, o Império Russo era um país essencialmente agrário. É um país grande, né? Territorialmente extenso, porém é essencialmente agrário, com a maioria da população sendo camponês pobre, que sofria com a fome e o analfabetismo. Né? Quem governava era o czar, né? Que é um título semelhante ao de um imperador, com uma liderança autoritária e centralizada, né? Tal como um imperador. Nas últimas décadas do século XIX, o governo do czar promoveu reformas econômicas, fazendo alguns investimentos na indústria e no transporte ferroviário. Para isso, o czar aumentou impostos e contraiu empréstimos de países como França e Inglaterra, por exemplo. Muitos camponeses saíram, nesse momento de mudança econômica, saíram dos campos e foram para os centros urbanos. Porém, a má remuneração aos novos trabalhadores das fábricas, aos novos operários, criaram agora uma classe de operários pobres. Por outro lado, havia apenas uma pequena burguesia que enriquecia, ampliando as desigualdades sociais no país, onde tinha uma massa muito grande de população pobre e poucos com uma burguesia pequena, que tinha um poder aquisitivo melhor. Então, essa grande desigualdade contribuiu para que as ideias socialistas ganhassem força no país. No século XX, foram criados partidos de oposição ao governo do czar Nicolau II. O principal partido foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que se dividiu em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques tinham como um dos principais líderes Lenin, e os bolcheviques defendiam uma transformação rápida no país, com a tomada do poder pelos trabalhadores e o socialismo sendo implementado na Rússia. Já os mencheviques pretendiam uma reforma mais gradual, promovendo aliança entre trabalhadores e burgueses, até atingir o socialismo. Então, nós temos os bolcheviques como um grupo mais com uma ideia mais rápida de implementar um socialismo de forma mais rápida, e os mencheviques de uma maneira mais gradual e mais pacífica. Então, vamos ter aí as revoltas populares. No início do século XX, a Rússia e o Japão entraram em conflito pela disputa da região da Manchúria e da Coreia. A Rússia saiu derrotada desses conflitos, saiu derrotada com uma população mais pobre e com uma oposição ainda maior. Então, houve diversas revoltas populares e muitas greves que foram violentamente reprimidas pelo governo. Então, nesses conflitos, nessas revoltas, nesses protestos, vamos ter o que ficou conhecido como Domingo Sangrento, onde, em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, uma manifestação pacífica foi atacada por forças do governo de modo extremamente violento, matando centenas de pessoas. Claro que isso vai atiçar ainda mais revoltas da população, porque era uma revolta pacífica e foi atacada pelo governo desse jeito. Então, vai atrair mais e mais revolta da população contra o governo do czar Nicolau II. Para uma melhor organização política
dos partidos de oposição foram criados, né? Os trabalhadores criaram os sovietes. Sovietes eram conselhos formados por camponeses, operários e soldados eleitos como representantes, né, para organizar melhor os movimentos, né, as revoltas. Então, buscando se manter no poder, Nicolau II promove algumas reformas, entre elas a fundação de um parlamento com deputados eleitos pela população, tá? E a legalização dos sindicatos dos trabalhadores. Contudo, como a Rússia estava na Primeira Guerra, e nós vimos isso na aula anterior, na Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e foi até 1918, a Primeira Guerra trouxe morte de muitos soldados, porque o exército da Rússia, embora numeroso, era despreparada, tá? Então, a Primeira Guerra trouxe a morte de muitos soldados, com a maior situação de pobreza e um inverno rigoroso no ano de 1917, que vai gerar muita fome no país. Então, diversas revoltas violentas vão acontecer, iniciando a Revolução Russa no ano de 1917. Nicolau II, então, deixa o poder. Diante de tantos movimentos, ele não suporta e deixa o poder. Então, com a saída do czar, cria-se um governo provisório. Nesse governo provisório é declarado, né, os direitos de liberdade de imprensa e a jornada regulada de 8 horas semanais, jornadas de trabalho, né, isso? Porém, a Rússia continuava na guerra, juntamente levando uma insatisfação da população e a fome que estava cada vez mais crescente, porque em situações de guerra o país vai voltar a sua economia para a guerra, né? Então a população estava cada vez mais passando fome. Então, os bolcheviques, lembra aquele grupo que queria uma mudança mais rápida e mais enérgica? Os bolcheviques tomam o poder. Então, os bolcheviques tomando o poder, eles chegam ao poder, liderados por Lenin, promove uma série de mudanças, né? Entre elas, no governo do bolchevique, estavam a estatização, tornando estatal a marinha mercante, os bancos e as indústrias, ou seja, transformando o que era privado agora seriam do governo, extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses, criação de tribunais de justiça formados por cortes populares em substituição às antigas instituições judiciárias, confisco dos bens da nobreza e da Igreja Ortodoxa, além da abolição do ensino religioso nas escolas. A adoção do regime de partido único. Assim, o Partido Bolchevique foi rebatizado como Partido Comunista. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em 1918, após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, criação de um exército formado por camponeses e operários para defender os ideais do comunismo, conhecido como Exército Vermelho, e criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a criação da União Soviética no ano de 1922. Nisso, nós vamos entrar numa guerra civil. Né? A Rússia vai entrar numa guerra civil, porque os opositores dos bolcheviques se alinham para derrubar o governo dos bolcheviques. Então vai ser uma aliança curiosa, né? Uma aliança entre oficiais que apoiavam o retorno do czar, liberais e o outro partido, o partido menchevique. Né? Eles se unem para tentar derrubar o governo dos bolcheviques. Essa nova união vai receber a ajuda de países capitalistas e aí eles vão formar o Exército Branco, gerando
uma intensa e violenta guerra civil no país. Nesse momento vai haver uma estatização da economia mais intensa, proibindo qualquer iniciativa privada, e os camponeses do país tinham que entregar parte da sua produção ao Estado. Nesses movimentos de guerra civil, o Exército Vermelho derrota o Exército Branco. Assim, vai ser criado posteriormente a nova política econômica, conhecida como NEP, com a ideia de reconstruir o país. Essa nova política econômica vai ser uma política com medidas capitalistas, liberando a iniciativa privada em alguns setores da indústria e do comércio, permitindo também o comércio dos produtos excedentes dos camponeses, fazendo com que houvesse uma melhoria na economia da União Soviética. Tá? Então, é interessante que a nova política econômica elas dão um passo de abertura para o capitalismo. Né? De acordo com Lenin, era necessário recuar para o capitalismo, né? Para depois, posteriormente, permitir ao país avançar com maior segurança em direção ao comunismo. Eles têm uma abertura a políticas capitalistas, né, para melhorar a economia do país, para depois se fechar diretamente para uma economia comunista. Tá? Então, Lenin vai falecer no ano de 1924, né, após algumas doenças, e com sua morte, acirrou-se a disputa pelo poder da União Soviética entre Leon Trotsky, que era comissário do povo para a guerra, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Trotsky era um intelectual e líder político que comandou o Exército Vermelho durante a Guerra Civil. Stalin era um influente militante que passou a ocupar cargos cada vez mais importantes dentro do Partido Comunista, assumindo, em 1922, o cargo de secretário-geral. A disputa entre ambos refletia a escolha de projetos distintos para o futuro da revolução no país. Veja, Leon Trotsky e Joseph Stalin eram do mesmo partido, porém tinham ideias diferentes. Trotsky defendia que o movimento revolucionário deveria ser internacionalizado, ou seja, acreditava que para o socialismo sobreviver na União Soviética, a revolução precisava ser exportada para outros países, transformando outras nações em países socialistas. Já Stalin acreditava que primeiro o socialismo deveria se fortalecer na União Soviética para depois ser internacionalizado. Stalin tinha grande influência dentro do Partido Comunista e conseguiu vencer a disputa contra Trotsky, expulsando do país em 1929. Aos poucos, Stalin passou a eliminar seus adversários e a exercer o poder de maneira absoluta, criando assim uma rígida ditadura na União Soviética. Durante a ditadura de Stalin, milhares de opositores políticos foram enviados para campos de trabalho forçado, conhecidos como gulags. Nesses lugares, muitos deles na Sibéria, os prisioneiros eram submetidos a dura rotina de trabalho, sendo responsáveis pela construção de grandes obras, como canais, ferrovias e hidrelétricas. O que agravava as condições de vida nos gulags era o frio intenso, pois os prisioneiros não recebiam abrigo nem vestimentas apropriados. Além disso, a alimentação era precária e o uso de violência contra os prisioneiros era comum. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nos gulags entre as décadas de 30 e 1950. Então, houve uma ditadura, né, instaurada por Joseph Stalin na União Soviética. Então, na próxima página, na página 310, nós temos a atividade. Explique o que foi a nova política econômica e qual era seu objetivo.
A nova política econômica foi um conjunto de medidas de cunho capitalista implantadas na Rússia a partir de 1921. Seu objetivo era dinamizar a economia do país após a Guerra Civil. Questão 2. Quais as semelhanças e as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques? Vocês colocam essa resposta. Na questão 3, cite 3 transformações promovidas pelos bolcheviques após chegarem ao poder. Então, essas transformações vocês têm na página 307. Aqui vocês podem colocar, estão pedindo 3 transformações, vocês podem colocar a criação da União Soviética, a adoção de um partido único e a estatização de bancos e indústrias. E na questão 4, tem aqui, sobre o contexto social da Rússia anterior à Revolução Bolchevique, é incorreto dizer que a resposta é a letra C. Apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Então, a resposta incorreta é a letra C da questão 4. Então, até a próxima aula. Abraço!